Olá, queridos alunos matemáticos! Na aula de hoje falaremos sobre expressão numérica. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês uma grande mensurável ajuda. É rápido, fácil. Eu só preciso que vocês deixem o like no vídeo, compartilhem o vídeo, assistam os vídeos, deixem comentários, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda e ative o sininho que não ativou ainda para receber notificações de novos vídeos. É só isso que eu preciso para ter um retorno, para ter um ganho falando isso. Eu preciso da ajuda de vocês. Tá certo? Não custa nada. Eu vejo que tem vídeo meu que tem um monte de visualizações, mas não tem nem metade de curtidas, não tem nem a metade de inscritos. Por que isso? Custa vocês me ajudarem? Não custa nada. Se vocês tiverem um canal, põe nos comentários aí que vocês têm um canal, que eu também curto o canal de vocês, me inscrevam para ajudar vocês. A gente pode se ajudar, tá certo? E que aqueles que não têm canal, que Deus retribua em dobro a todos que estiverem me ajudando, tá bom? Que Deus abençoe a todos que estiverem me ajudando e aqueles que não estiverem ajudando também. Tá bom? Nosso slogan todo mundo sabe, que é tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4,13. Ou seja, a matemática não é impossível para ninguém, quem tem Deus pode tudo. E quem aceita Deus no seu caminho, que ele seguir através do Espírito Santo, também pode tudo. Tá certo? E nós podemos, matemática não é para um, para todo mundo. Tá certo? Mas matemática exige silêncio, concentração e raciocínio. Essa é a primeira dica que eu estou dando para vocês como aprender matemática. Silêncio, concentração e raciocínio. Lembre-se que assim como o professor de Cesaresco Filho, que eu já falei quem ele foi, não sabia matemática e virou um grande professor de matemática, assim também como Albert Einstein, que foi chamado de burro na escola porque não sabia matemática e virou um gênio da física. Portanto, ninguém é burro. Então, esse é um outro ponto. Tire da mente de vocês que vocês são burros, que vocês não sabem matemática, que vocês não conseguem. Tire da cabeça que, que você não gosta de matemática, odeia, que você detesta, que você não quer saber de matemática. E, pô, eu quero, eu vou aprender, eu preciso da matemática. Matemática é tudo. Tem uma frase que diz que Deus fez o mundo em linguagem matemática. Ela é mais importante que as línguas, os idiomas. Então, é importante que a gente aprenda matemática. E ela não é deixar de cabeça. Nós podemos aprender se a gente for aprendendo os passo a passo. Devagar e sempre. E a última dica que eu vou dar antes de começar é uma que vai envolver aqui também as regras aqui que eu vou falar para vocês da expressão numérica, que é desenvolva a sua metodologia de trabalho para vocês fazer as contas de matemática. Como assim? Olha a Júlia, lá no Minas. Ela criou o método de Júlia para resolver raiz quadrada. Mas é o método que facilitou para ela. Mas talvez possa ter gente que olha para esse método e fale, meio difícil, eu prefiro o tradicional. Que nem eu com a minha colega, por exemplo. Ela era da minha casa quando eu morava em São Paulo, e ela montava exercícios, métodos de fazer, contas de vezes de mais, de menos, e eu também montava. Né? Então, nunca mostrei para vocês aqui de multiplicação que eu montei. Então, aí muitas vezes você fala, eu achava que a minha era mais fácil do que a dela. A mesma coisa, mas a minha era mais fácil. E ela muitas vezes achava que a dela era mais fácil. Às vezes nós concordávamos que a minha era mais fácil, e nós concordávamos que a dela era mais fácil. Mas às vezes não. Por quê? Cada um tem um pensamento. O cérebro de cada um trabalha de maneira diferente. O cérebro é a única parte do corpo que a ciência nunca conseguiu montar, desvendar e nem vai conseguir. Tá certo? Porque é muito complexo. Então, é assim, queridos irmãos. Então, é preciso que cada um desenvolva. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês rapidinho aqui. Ó. 36 mais 48. Como é que eu faria isso? 30 mais 40, 70. 6 mais 8, 14. 30 mais 14, aliás, 70 mais 14, 84. Então, 36 mais 48, 84. Para mim funciona assim, eu uso a minha cabeça, faço esse cálculo de cabeça dessa maneira. Agora, para outras pessoas pode ser que esse cálculo não ajude, mas ajude de outro jeito. E vocês vão ver esse negócio de descobrir cada um a sua metodologia aqui, nessas fórmulas aqui, tá bom? Vamos lá. Uma expressão numérica, segundo a sua definição, é uma expressão que tem números unidos com operações matemáticas, tem os símbolos parênteses, colchete, chave, e tem também os números. Né? Números, operações, e para ser resolvida ela deve ser seguida uma regra, ou melhor, mais de uma regra, né? Uma hierarquia, podemos dizer.
E aqui nós temos a primeira hierarquia que deve ser o regra para resolver uma expressão numérica, que é o P-costendas, ou pendas para muitos. O que é isso? É a ordem como eu vou resolver o que está dentro aqui da equação. Tá? Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que resolver numa equação, numa expressão numérica? O P, que é parênteses. Só tem um parênteses aqui, tem um aqui, tem um aqui. Então, eu tenho que resolver o quê? Tudo que está dentro do parênteses. Depois, aqui nem aqui, eu tenho parênteses, tenho chave, vou cheio de chave. Então, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. Depois, eu resolvo o que está dentro das chaves. E por fim, dos colchetes, desculpa. E por fim, das chaves. Tá certo? Então, ó, são as três. P, CO e CH, que é de chaves. Aí nós vemos depois com o E, de exponencial. O que é exponencial? São as potências e as raízes, ó. Ao quadrado, raiz. Tá certo? Esse é o cubo, raiz cúbica, a quarta potência. Depois que eu resolvo os exponenciais que nós temos, vamos resolver o quê? Multiplicação e divisão. Aqui eu paro. Vocês percebem que eu coloquei uma cor para cada hierarquia diferente. Então, o preto, depois o azul, depois o verde, depois o laranja, o roxo e o vermelho. Vocês percebem que tanto a multiplicação e a divisão estão de roxo? Por quê? Porque não existe hierarquia entre multiplicação e divisão. Tá certo? Não existe, só tem uma regra. Você vai fazer o que aparecer primeiro. Então, se eu tiver aqui, ó, 2 vezes 3 dividido por 2, eu vou fazer 2 vezes 3 é 6, dividido por 2 é 3. Então eu faço a primeira multiplicação, depois a divisão. Agora, se eu tivesse assim, 6 dividido por 2 vezes 4, eu faria 6 dividido por 2, 3, vezes 4, 12. Correto? Então, eu faço primeiro o que vem primeiro. Se vem a primeira multiplicação, eu faço primeiro a multiplicação, depois a divisão. Se vem primeiro a divisão, eu faço primeiro a divisão, depois a multiplicação. Entendeu? Não existe hierarquia neste caso. Entre uma e outra. Tá certo? Então, depois do exponencial, vem multiplicação e divisão. A multiplicação ela pode aparecer em dois símbolos, o x e o ponto. Se eu estiver trabalhando com uma expressão numérica, eu uso x, mas posso usar o ponto também. Agora, se eu estiver trabalhando com uma expressão algébrica, que nós veremos na próxima aula, nós vamos usar o ponto. Por quê? Veja bem, ó, na expressão algébrica eu tenho o quê? Letras. A única diferença entre numérica e algébrica é que nós temos letras. Então, se eu tenho isso aqui, por exemplo, 2x vezes 3. Que confusão, não é mesmo? 2x aqui. Então, aí, para facilitar isso aqui, a gente faz isso. 2x vezes 3. Ó. Ou 2 vezes x vezes 3. Porque 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Tá certo? Isso aqui daria 6x. Então, isso aí seria uma expressão algébrica. Por isso que a gente usa o ponto lá. Para diferenciar. Tá bom? Do x. Não fica confuso, a gente não sabe se é x ou se é multiplicação. E a divisão, nós temos também 4 possibilidades de aparecer a divisão. A primeira é com o símbolo normal, 6 dividido por 2. A outra é 2 pontinhas, 6 dividido por 2. A outra é em forma de fração, 6 dividido por 2. E a outra é fração, só que um pouquinho diferenciada. 6 dividido por 2, tá vendo? Então nós vemos aqui, que de todas as maneiras nós podemos representar a divisão. E aqui nós vamos ver que tem duas divisões diferentes. Temos esta e a fração. Né? E vai surgir mais uma ainda aí quando a gente vai fazendo as contas. Tá bom? Mais uma fração. E aí, por fim, nós temos adição e subtração. Elas estão em vermelho porque elas também não têm hierarquia entre si. Então, se eu tiver lá 2 mais 5 menos 3, vai dar 2 mais 5, 7, menos 3, 4. E se eu tiver 5 menos 3 mais 5 menos 2 mais 3,
Vai ser 5 menos 2, 3, mais 3, 6. Tá certo? Então, eu vou fazer o que vem primeiro. Se vir primeiro o mais, eu faço o mais primeiro e depois o menos. Se vir primeiro o menos, eu faço o menos primeiro e depois o mais. Tá certo? Essas são as hierarquias que eu tenho que relembrar tudo isso para resolver uma expressão algébrica, numérica, perdão. Mas é só isso? Não. Eu tenho que relembrar as regras da exponencial, as regras de fração, para poder resolver uma expressão como essa. Tem mais? Tem. A regra de sinais. Mais com mais com menos com mais é menos e menos com menos é mais. Agora, eu falo para vocês, aqui é que vem a que eu falei que tem que ter o seu método de lembrar, ou de raciocinar. Olha aqui, eu posso falar desse jeito, mais com mais é menos, ou eu posso falar, 2 iguais é positivo, 2 diferentes é negativo. Ou 2 iguais é mais, 2 diferentes é menos. Ou ainda, o amigo do meu amigo é meu amigo. O amigo do meu inimigo é meu inimigo. O inimigo do meu amigo é meu inimigo. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tá certo? Então, mais uma maneira de lembrar. Tem mais? Tem. Tem gente que tem facilidade para lembrar através de música. Eu não sou muito bom cantor, mas vou tentar aqui para vocês verem. Mais com mais é mais com menos é menos com mais é menos com menos é mais. Ou se não, o amigo do meu amigo é meu amigo, o amigo do meu inimigo é meu inimigo, o inimigo do meu amigo é meu inimigo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entendeu? Ou pode ser ainda, 2 iguais é positivo, 2 diferentes negativo, 2 iguais é positivo, 2 diferentes negativo. Ou se não, 2 iguais é mais, 2 diferentes é menos, 2 iguais é mais, 2 diferentes é menos. Tá certo? E lembrando, mais uma vez, já falei sobre números negativos, mas relembrando, quando eu falo o negativo, eu coloquei em vermelho, porque negativo significa dívida, é o dinheiro que eu estou devendo que eu preciso pagar. E azul, que é o positivo, significa que eu tenho. Por isso que eu tenho que, por isso que tá um pouquinho de coisa diferente, para a gente relembrar dessa parte também, tá certo? Agora vamos para a nossa expressão numérica. Eu tenho chave, colchete, parênteses. Então a primeira coisa que eu vou resolver é o que está dentro desse colchete aqui. Ó. Então eu copio a chave, ó, copio o colchete e vamos lá. Eu tenho menos 6 ao quadrado. Menos 6 ao quadrado. Quem que está sendo levado ao quadrado? O 6? O menos? Não. O parêntese. Então, tudo que está dentro do parênteses está sendo elevado ao quadrado. Então, isso aqui é igual a menos 6 vezes menos 6. Que vai dar 6 vezes 6? 36. Aí vem a regra de sinal. Ela, menos com menos, mais. Então, não precisa colocar nada, porque onde não tem nada, é mais. Não é mesmo? Agora, vem aqui, ó, menos 4 ao quadrado. Quem está sendo levado ao quadrado? É o menos, é o 4? Quem é? É o 4. O menos não está sendo levado ao quadrado. Entendeu? Então isso aqui é 4 ao quadrado que está ali. Eu copio o menos aqui e 4 ao quadrado. Agora, se eu tivesse assim, ó, menos 4 ao quadrado, aí o menos entraria. Entendeu? Mas não é o caso. Então 4 ao quadrado é 16. Mais. Que ali não tem sinal de menos, então vai ser mais. Aí, agora eu tenho aqui 6 oitavos elevado a zero. Ah, professor, é zero. Porque zero é zero. Não, aí que está o erro. Tem uma regra na fração que nós temos que lembrar para resolver esse exercício aqui. Agora vem a regra de fração. Qual que é a regra? Se eu tenho 10 elevado a zero, 1525 elevado a zero, 225 elevado a zero, menos 333 elevado a zero, menos 500 elevado a zero. Tudo isso aqui, ó, é 1. Qualquer número elevado a zero vai ser sempre 1.
Você tem que lembrar disso sempre. Todo número elevado a zero é 1. Então, 6 oitavos elevado a zero, 1. Fecha colchete. Agora nós vamos copiar o vezes aqui, que está em forma de x. Raiz de 4 é 2. Fecha a chave. Copia o dividido. Agora aqui, nós temos 2 elevado a menos 2. Quanto é isso? Ah, professor, deve ter menos 4. Não, senhores. 2 elevado a menos 2, isso aqui é a mesma coisa que... Isso aqui é igual a 2 sobre 1 elevado a menos 2. Porque hoje não tem nada, é 1. Então, elevado a menos 2. Então, para me sumir com esse menos, eu inverto a fração aqui dentro e sumo com menos, ó. Então vai ficar meio invertido, 1 para cima, 2 para baixo, elevado a 2. Perfeito? Agora, isso aqui é a mesma coisa que 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4. Então, agora eu já tenho a resposta daqui. 2 elevado a meio, 2 elevado a menos 2 é 1 quarto vezes raiz de 74, quanto é? É 8. Aí aqui, ó, a gente põe um parênteses, ó, continua com parênteses. Agora, eu já resolvi tudo que estava dentro do colchete aqui, os parênteses, as potências. Agora eu tenho só números, então eu posso somar aqui, subtrair esses números e chegar a um número só e subir um colchete. Vamos fazer isso? Copia a chave. 36 menos 16, 30 menos 10, 36 menos 10, 26 menos 6, 20. Mais 1, 21. Aí, vezes 2. Fecha a chave. Dividido. Agora é aqui, ó, 1 quarto vezes 8. Como é que eu faço isso? Ó, 1 quarto vezes 8. Como é que a gente faz isso? Fácil. Quando a gente tem uma multiplicação de uma fração por um número, a gente multiplica pelo de cima e depois divide pelo de baixo. Tá certo? Ó, divide pelo de baixo. Então, como é que eu faço isso aqui? Deixa eu apagar aqui em volta para a gente fazer. Como aqui eu já tenho 4 embaixo, eu vou fazendo passo a passo, tá bom? Então, 1 quarto vezes 8 é igual a 1 vezes 8 sobre 4, que é igual a 8 sobre 4. Tá certo? E é o que nós vamos colocar aqui. Tá bom? Ó, 8 sobre 4. Agora, nós vamos resolver a chave e o parênteses aqui, ó. 21 vezes 2, 42. Dividido, 8 dividido por 4, 2. 42 dividido por 2, 21. Resolvemos a primeira expressão numérica, tá certo? Para vocês verem que não é tão difícil. Usando as regras que nós temos aqui, ó, facilmente nós chegamos aqui a conta que nós precisávamos, tá certo? Vou sair da frente um minuto para tirar um print. Já? Agora eu vou apagar aqui essa aqui e nós vamos fazer mais uma expressão numérica aqui, ó. Tá? Só vou trocar aqui os valores para a gente fazer a nova. Tá bom? Agora nós vamos ter aqui. Eu vou ter que apagar e escrever de novo, porque tem muita coisa que não dá para...
Então, vamos lá. Aí eu vou ter, ó, na próxima, eu vou ter a chave, o colchete, e aí eu vou ter o parêntese, aí eu vou ter 15 vezes 6 mais 10. Tudo isso aqui, raiz quadrada. Tá? Raiz quadrada. Aí eu fecho parênteses, dividido. Fechar esse parênteses direito, né? Esse dividido também está muito torto. Aí eu vou ter, abre um parênteses, abre dois parênteses, 5 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, fecha parênteses, dividido por 2, fecha o outro parênteses, fecha o colchete, 2 ao cubo, e aí, vezes a raiz de 36. E aí eu vou fechar aqui a chave. Pronto, temos mais uma expressão numérica. Como é que a gente faz lá? Temos colchete? Temos. Até tem que resolver tudo que está no colchete primeiro aqui, antes de multiplicar para de fora. Então, como é que eu faço isso aqui? Vamos começar resolvendo parênteses aqui dentro. Abre o colchete, abre parênteses. 15 vezes 6, 15 vezes 2 é 30. 15 vezes 4 é 60. 15 vezes 6 é 90. Mais 10, raiz de 100. Ó. Tá? Aí. Raiz de 100. Aí eu fecho parênteses. Dividido. Abro parênteses. Abro o segundo parênteses. 5 ao quadrado. 25 menos 3 ao quadrado. 9. Fecha parênteses. Dividido. 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Fecha parênteses. Vezes. Aí depois fecha colchete. Vezes. Raiz de 36 é 6. Fechamos a chave. Agora vamos sumir com mais partes aqui de dentro do colchete. Ó. Raiz de 100 é 10. Então, 10 dividido. Aí eu vou abrir colchete. Agora eu vou resolver esse parênteses aqui, ó, 25. Aí eu vou abrir parênteses, desculpe. 25 menos 9 dá 16. Aí, dividido por 8. Tá certo? Dividido por 8. Aí, fecha parênteses. Fecha colchete. Vezes 6. Fecha a chave. Agora, nós vamos vir aqui embaixo. Ó. Copio a chave de novo aqui. 10 dividido. Agora eu vou fazer aqui. Né? Aqui tá faltando um colchete aqui, ó, que ninguém me avisa. Aqui também. Um colchete. 10 dividido por 16 dividido por 8 é 2. Fecha colchete. Vezes 6. Fecha a chave. 10. Vamos resolver o colchete agora. Primeiro o colchete, depois a chave. 10 dividido por 2 dá 5. Né? E aí, chave vezes 6. Fecha a chave. Isso aqui é igual a 5 vezes 6, 30. Então, acabamos de resolver a segunda expressão numérica. Basicamente, eu estou usando essas regras aqui para resolver a expressão numérica. Esta aqui agora, por exemplo, não foi necessária. Né? Porque eu não tive nenhuma potência que eu precisei fazer o menos com menos. Aqui eu não tinha. As potências são todas só 3. Mas quando tem uma potência que nem que a anterior tinha menos 6 dentro do parênteses ao quadrado, aí eu precisava fazer o menos com menos mais tal. Então,
Tá aqui, está resolvida a segunda expressão numérica, tá certo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou um pouquinho complicado, volta ao vídeo, diminui aí a velocidade, que é possível fazer isso no YouTube também, e assim vocês vão compreender melhor, tá certo? É passo a passo, tem que ser feito desta maneira. E o mais importante, para resolver uma expressão numérica, eu preciso saber essas regras aqui, tá bom? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.